Galera, nesse vídeo eu vou estar explicando para você como que usando a estratégia da imersão você pode elevar aí seu estudo de japonês para outro nível. Fala galera, aqui é o Kelvin e nesse vídeo então estaremos falando um pouco da imersão, que é uma das estratégias, um dos pilares aí de como você realmente pode alcançar um nível avançado aí em qualquer idioma. Então basicamente a imersão, galera, ela vai ter aí certos tipos de imersão que dá pra gente classificar de certa forma, certo? E quanto mais ativa for essa imersão, normalmente mais o seu cérebro vai conseguir absorver o idioma que você está estudando. No caso aqui que a gente está falando do japonês, certo? Então a gente vai ter aí três tipos que eu vou estar falando hoje, de tipos de imersão que você aí pode utilizar de imersão de japonês para melhorar o seu japonês. Então o primeiro deles é a imersão totalmente passiva. Essa imersão totalmente passiva é quando você coloca alguma coisa para tocar em japonês, quando você está realmente concentrado em outra atividade. É uma imersão extremamente simples de fazer e você não vai ter basicamente muito esforço e é basicamente só para apesar de você estar totalmente concentrado em outra atividade, você está fornecendo para o seu cérebro um pouco de informação de japonês ali para ele subconscientemente ir processando e ao longo aí de um período mais longo, certo? Ela vai trazer benefícios porque simplesmente o seu cérebro vai estar um pouco mais acostumado a estar processando a informação em língua japonesa porque você colocou aquilo no fundo. O segundo tipo, e no caso o segundo tipo de imersão mais forte, é a imersão parcialmente ativa. O que é a imersão parcialmente ativa? Eu tenho o costume de fazer isso de vez em quando, e provavelmente talvez alguns de vocês também, que é simplesmente toda vez que você vai fazer alguma atividade extremamente mecânica, uma atividade que você quase não precisa pensar muito, por exemplo, lavar uma louça ou tirar a roupa do varal, é uma atividade que às vezes você vai levar aí de meia hora a uns 45 minutos. Normalmente, para você não ficar lá lavando a louça só olhando para os pratos, normalmente o que eu faço é colocar alguma coisa para ouvir, ou música, ou recentemente, como tem ficado muito popular, colocar algum podcast para ouvir. O que você pode fazer nesse caso, colocar um podcast em japonês para ouvir, e isso é uma imersão parcialmente ativa. Você está fazendo outra atividade, mas normalmente quando você está executando essa atividade, você consegue até prestar uma boa parte de atenção para aquilo que você está ouvindo, porque é simplesmente uma atividade muito simples de ser feita, você não vai precisar se concentrar muito. Por exemplo, como eu acabei de falar, lavar uma louça, ou você estiver tirando a roupa do varal, qualquer coisa que você estiver fazendo, que quase não precisa de muito pensamento, você vai conseguir dar aquela concentrada no que você está ouvindo. E a imersão mais forte, a que traz mais resultados, porém normalmente não é a que a gente vai conseguir colocar tantas horas assim, é a imersão totalmente ativa, que é você realmente sentar na frente da sua televisão, do seu monitor ou do seu celular e realmente colocar o fone ali e prestar 100% da sua atenção naquele conteúdo que você está consumindo. Pode ser um dorama que você estiver assistindo em japonês, pode ser um anime, de preferência com legenda em japonês ou sem legenda nenhuma, para não deixar o cérebro preguiçoso. Toda vez que você assiste um conteúdo em japonês legendado, o seu cérebro para de trabalhar para tentar entender o japonês realmente falado e ele passa a prestar atenção só na legenda, certo? Então, assim, é meio estranho eu falar isso no momento exatamente, porque acredito que muitos que ganham interesse de língua japonesa é porque consumiram muito conteúdo em japonês e às vezes muitas das primeiras palavras que a gente aprende em japonês é por conta de ouvir o que a pessoa está falando ali no anime ou dorama que você está assistindo e você lê a legenda e você associa a palavra, então muitas palavras a gente aprende assim logo no começo. Porém, isso tem um limite muito cedo isso para de funcionar. Depois de um tempo, você vai aprender, sei lá, talvez você consiga até aprender umas 100 palavras, ou até você consegue aprender uma quantidade até legal de palavras iniciais. Porém, depois de um tempo, o seu cérebro para de captar tanta informação ali. Qualquer coisa que ele veja, qualquer coisa que seu cérebro vê que ele não entende muito, ele simplesmente vai ignorar e você vai prestar atenção totalmente só na legenda. Então, assim, é extremamente difícil você alcançar um nível super elevado de entendimento de língua japonesa assistindo só coisa com legenda. Depois de um tempo você precisa passar por um conteúdo ou legendado em japonês ou
sem legenda, de preferência. Hoje em dia eu vou até dar uma dica, o próprio site do Crunchyroll, o gratuito mesmo, sem precisar de assinatura, você consegue assistir muitos animes e ele te dá a opção de tirar a legenda, porque normalmente se você vai assistir em outros sites, normalmente a legenda ela já está grudada no vídeo, não tem como tirar. Se você vai assistir no Crunchyroll, por exemplo, só dando um exemplo aqui, você consegue tirar a legenda, você não vai precisar aí, sei lá, evitar olhar para a legenda, você consegue tirar a legenda completamente. E aí posteriormente eu faço algum outro vídeo, não vai ser nesse aqui, eu faço explicando para vocês como vocês conseguem colocar a legenda em japonês no que vocês estiverem assistindo. Uma das outras opções, que daí seria paga também, é o próprio Netflix, que ele deixa você, se eu não me engano, não sei se você precisa usar o VPN ou não para conseguir acessar, mas você consegue colocar a legenda em japonês em muita coisa que você estiver assistindo no Netflix, certo? Então, e se eu quase não entender nada do que está sendo falado então? Porque assim, certo, eu preciso fazer imersão em japonês, só que se eu tiro a legenda e eu não entendo quase nada, isso vai realmente me ajudar a aprender japonês? E essa resposta ela é um pouco relativa, certo? De certa forma. E é o seguinte, o conteúdo que você estiver consumindo na sua imersão, ele sim precisa ser parcialmente compreensível. Se você só ligar, por exemplo, um rádio em japonês, com aquela linguagem extremamente, sei lá, linguagem de rádio, de passar notícia, etc. E aquilo parecer só um monte de coisa que você não entende nada, aquilo não vai te ajudar no momento agora. O conteúdo que você estiver assistindo precisa ser parcialmente compreensível. Existe alguma porcentagem mínima ou máxima? Não existe isso exatamente definido. Existem muitos estudos linguísticos que apontam que você precisa sim consumir o conteúdo que é parcialmente compreensível, certo? Mas eles não falam da porcentagem mínima. Acredito, de certa forma, uma porcentagem do conteúdo que você consiga mais ou menos pegar a ideia, enquanto o seu cérebro está trabalhando para tentar entender, para juntar os pontos ali, certo? Agora, o que eu recomendo para vocês, então, que estão iniciando e assim, normalmente quando você tem interesse em língua japonesa, quer dizer que você já teve um certo contato prévio com língua japonesa, certo? Então eu sei que a maioria de vocês, quando está assistindo alguma coisa em japonês, percebe que consegue entender uma coisa ou outra, mas também percebe que tem um limite, certo? Vai ter horas que quase não entende nada. Então o que eu recomendo para vocês? Consumam um conteúdo mais fácil possível para vocês, certo? E caso não consigam achar um conteúdo exatamente super compreensível ou que vocês entendam uma porcentagem do conteúdo que vocês se sintam confortáveis, simplesmente uma ótima coisa a ser feita é você pegar algum conteúdo, algum dorama, algum anime que você gostou muito e assistir novamente. Então, basicamente, você já pega alguma história, algum conteúdo que você já sabe o que tem ali e você vai assistir de novo apenas em japonês. Ali você vai ficar menos frustrado de não estar entendendo, porque assim, se é uma história que você já sabe tudo o que está acontecendo ali, você vai ficar um pouco menos perdido, você já sabe mais ou menos o que está acontecendo, certo? E você só vai começar a associar o que você está ouvindo ao que você precisa, certo? Obviamente, tudo isso acompanhado de um pouco de estudo ativo também, mas daí isso já vai ser um assunto para outro vídeo, certo? Então esse vídeo aqui só queria falar um pouco sobre imersão de certa forma e espero que esse vídeo ajude vocês aí a elevarem um pouco mais o patamar do estudo de vocês, se vocês realmente estão sérios sobre estudar a língua japonesa. Então acredito que ficamos por aqui nesse vídeo, galera. Deixe o seu comentário, o seu like se você realmente achou que esse conteúdo foi útil. E vejo então vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau!